O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma vez mais, para quem chegou depois, para quem ligou a televisão depois da missa já começada, quero expressar minha alegria em poder estar presidindo esta celebração. Hoje, contemplando a bela imagem de dois grandes santos da nossa fé. Santo André, apóstolo de Jesus Cristo, e São Benedito, servo de Jesus Cristo. O Santo Evangelho nos fala de duas duplas, de Simão, ou Pedro, e do seu irmão André, mais adiante, de Tiago e seu irmão João. O São João Evangelista. E, ao chamado de Jesus, o evangelista São Mateus diz que eles deixaram tudo imediatamente, logo, sem piscar. Inclusive coisas queridas, boas, como os instrumentos de trabalho, as redes, eram pescadores, a barca e o pai. E obedeceram ao chamamento de Cristo. Segui-me e farei de vós pescadores de homens, pescadores de almas, pescadores de gente. Esta é uma vocação para todos, não é só para os jovens que estão na idade possível de entrar no seminário. Naquele tempo nem existia seminário. Jesus dirige esta palavra a todos, e não somente aos homens, também às mulheres missionárias, aos homens missionários, e não só aos adolescentes e aos jovens. São João devia ser bem jovenzinho, mas São Pedro era o mais velho do grupo, já tinha até reumatismo. E nós sabemos do dia da corrida, quando foram ver o túmulo, que as mulheres vieram dizer, levaram o Senhor do túmulo, saíram correndo, Pedro e João. João chegou na frente, espiou de fora, mas não entrou. Ficou esperando Pedro, mais velho, que caminhava mais devagar por causa da idade,
do reumatismo porque era pescador, e quem trabalha com água, sabe que provoca reumatismo. Isso para dizer que Jesus chama a todos, e chama sempre. A nossa vida, ela toda marcada por chamados de Jesus. E infelizmente também, quase sempre, marcada por respostas negativas, mal ouvidas, não respondida devidamente. Enquanto que, para estes discípulos, eles imediatamente deixaram e seguiram o Senhor. Contemplar a figura de Santo André. Santo André era um jovem, chamado por Jesus a tornar-se apóstolo, a imitá-lo na perfeição, até na morte, que acabou que ele, não se achando digno de morrer na mesma posição do Senhor, pediu também que a cruz dele fosse colocada em forma de X. Santo André aparece em vários momentos da palavra, mas ele comparece num momento muito importante, o momento em que exatamente faltou pão. E foi ele que veio dizer: olha, tem aqui um garoto com 3 pães e 2 peixes dentro da mochila dele, que ele, de tão envolvido como todo jovenzinho, nem se deu conta que estava com fome, mas está aqui, olha. E exatamente ao trazer este menino com os 5 pães e 2 peixes, foi que Jesus multiplicou e deu de comer a mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, que eram muito, muito mais numerosas do que os 5.000. Naquele dia, André aprendeu, pois, o significado da partilha, do que significa promover, distribuir, repartir. Alguém me dizia: partilhar é muito bom. O apóstolo São Paulo recolheu uma frase que Jesus pronunciou e que não está escrito no Evangelho. Maravilhoso. Sabemos que nem tudo o que Jesus fez e falou está escrito no Evangelho. A comunidade guardou uma destas e o apóstolo São Paulo a aprendeu e repetiu. Jesus disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Naquele dia, André aprendeu isso, diretamente de Jesus Cristo. O que significa, pois, partilhar. Todos nós somos assim instruídos, neste que é o segredo, a resposta, a solução para os problemas do mundo, conforme tem nos dito, tem nos ensinado pessoalmente o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, na insistência com que ele promove os pobres. Depois de ter construído banheiros com chuveiros para os mendigos lá da rua, ao redor de São Pedro, moram por ali, promoveu um banquete para 1.500 pobres, ele sentado na frente, e instituiu o Dia Mundial dos Pobres. Isto se aprende do coração de Jesus.
Temos também o testemunho luminoso de São Benedito, nascido mestiço, filho de escravos, apaixonado por Jesus Cristo, na escola de São Francisco, a tal ponto que vendeu tudo o que tinha e foi tornar-se monge, sozinho, eremita, se chamava esse tipo de vida consagrada. Mas depois, como não é bom estar só, entrou com os franciscanos de verdade e ensinou para o mundo, para nós todos, para a igreja, ensinou para Bragança, continua a ensinar duas coisas importantíssimas. Primeiro, a humildade, a simplicidade. É por isso que o mundo gosta de São Benedito. Um preto, simpático, boa gente, acolhedor, humilde, trabalhador, fazia de um tudo, contanto que pudesse servir as pessoas. E ligado a isso, um imenso amor a Jesus Cristo, a ponto de, por isso mesmo, entregar-lhe sua própria vida. Amar a Deus vale mais do que todas as riquezas do mundo, diz a palavra de Deus. Amar a Jesus Cristo, amá-lo concretamente nas pessoas, não querer saber de outra coisa que não seja de Jesus Cristo. E amar a igreja, porque a igreja que nos traz, a igreja nos traz a fé, a igreja nos traz a palavra, foi a igreja que nos deu a Bíblia, a igreja nos traz o ensinamento dos santos, a igreja nos traz a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento. Amar a igreja é a igreja quem nos dá a Nossa Senhora, é a igreja que nos dá, por Jesus Cristo, a salvação. A igreja nos acolhe no sacramento do batismo quando crianças, e a igreja que fecha os nossos olhos quando morremos, e é quem abençoa o túmulo onde somos sepultados. Amar a igreja, jamais renunciar à nossa igreja, menos ainda por conta de outras crendices, cuja origem é duvidosa. Aprendamos, meus irmãos e irmãs, sempre a imitar os santos. Eles são o nosso livro, onde aprendemos, pois, a imitar e amar Jesus Cristo. Vamos fazer um instante de silêncio.